Rodrigo Orengo continua acompanhando em Brasília todas as movimentações para a formação ministerial, também acompanhando informação desta manhã, que a gente segue ainda de olho, operação cumprindo mandados contra envolvidos naqueles atos de vandalismo em Brasília, que aconteceram ali na tentativa de invasão à sede, ao prédio da Polícia Federal, enquanto a polícia e órgãos do Distrito Federal tentam desmobilizar o acampamento montado em frente ao QG do Exército. Inclusive, o próprio Ibanez Rocha, em entrevista coletiva nessa semana, falou sobre isso, sobre liberar essa área até antes do domingo, dia da posse, né, Orengo? Bom dia. Bom dia, Sheila, Carla, bom dia a todos. E realmente, Brasília hoje amanhece, Sheila, com um clima diferente, uma operação em curso que já era esperada. A gente tinha levantado aí essa questão, por quê? Porque fontes da segurança pública já consideravam como certa a ação organizada de pessoas, né, para criar um caos aqui no Distrito Federal. Obviamente tivemos a prisão de um criminoso que tentou colocar uma bomba aqui próximo ao aeroporto de Brasília, né, mas tínhamos já informação de investigações que outras pessoas estavam ajudando, assim como naquele caso lá do centro de Brasília, aqui do centro de Brasília, quando tivemos a tentativa de invasão da Polícia Federal, e várias pessoas foram identificadas. Naquela oportunidade, inclusive, o governador tinha determinado a prisão de vândalos, né? Foi assim que ele se referiu, as pessoas que estavam aqui no centro de Brasília, mas teve um trabalho aí minucioso de identificação dessas pessoas para pedir à justiça a ordem de prisão e cumprir essas prisões, né? Então, ontem ainda já tivemos a prisão de uma ativista, Clio Irano, que é uma ativista apoiadora do presidente Jair Bolsonaro. Então, ontem, no fim do dia, à noite ainda, tivemos essa prisão e conseguimos confirmar hoje cedo, de manhã. E também, Sheila, aquela pressão e aquela operação de desmobilização do QG, que é um pedido, né, da equipe do presidente Lula, até para que o clima não fique esse clima de instabilidade, de insegurança. Tem que lembrar que temos chefes de Estado, representantes de países vindo ao Brasil, e há toda essa preocupação com a segurança. Uma vez identificada a participação de pessoas do QG no ato aquele de vandalismo no centro de Brasília e também participação naquela tentativa de explosão perto do aeroporto, né, há um consenso aqui na capital federal entre forças federais e locais que tem que ter essa desmobilização. Então esse trabalho ele já começou. Hoje tivemos inclusive um princípio lá de confusão com agentes chegando para desmobilizar lá em frente aquelas barracas em frente ao QG, mas a ação está sendo coordenada pelo Exército ali em frente com apoio das forças locais de segurança, também de fiscalização. Agora, Sheila, em meio a tudo isso, obviamente tem um olhar todo atento à preparação para o novo governo. E o novo governo tem um trabalho árduo aí, que é de compor com os partidos que ajudaram a aprovar, por exemplo, a PEC da transição. Está falando de mais de 140 votos, é a base governista, é a base de sustentação do próximo governo. E agora o presidente eleito Lula e a equipe de articulação precisam lidar com ciúmes ali entre os partidos, né? A gente está falando de PSD e União Brasil, que viram o MDB recebendo 3 ministérios, o Ministério justamente do Planejamento com Simone Tebet, e também Transportes com Renan Filho, e ainda Cidades, com Jader Filho, que deve ser confirmado oficialmente hoje. E aí começaram a reclamar. Que história é essa? A MDB está recebendo 3 ministérios, o PSD vai ficar com 2, União Brasil com 1. Né? Eu estava conversando com um parlamentar ontem à noite, justamente do PSD, ele estava falando o seguinte, né? Olha, o PSD entrega muito mais voto que o MDB, é uma base muito mais coesa. Se o MDB vai receber 3 ministérios, por que o PSD não? Né? Então tem que ser contemplado também. As pressões surtiram efeito, e hoje deveremos ter o anúncio aí sim de uma composição maior também do PSD e União Brasil. Quais são os cargos aí em jogo, Sheila? No PSD, há aí um encaminhamento já há alguns dias do Ministério da Agricultura, né, com o senador Fávaro, e também Minas e Energia com Alexandre Silveira. Isso já estava encaminhado, né? Ontem fechou uma indicação da bancada do PSD na Câmara, justamente em função dessas pressões, para André de Paula na pesca. Então o PSD vai ter 3 ministérios. União Brasil, da mesma forma, né? Pressão surtiu efeito. Então a União Brasil, que estava brigando ali pela integração, deve ter esse nome confirmado. E também ainda a questão do turismo e até das comunicações. E para conseguir colocar nas comunicações aí alguém do União Brasil,
teve que ter um acerto interno. E qual é esse acerto? Paulo Teixeira, petista histórico, estava com o nome encaminhado para esse ministério, aí para fazer esse rearranjo de forças dentro da esplanada, né, tiveram que abrir mão, o PT, dessa função para entregar à União Brasil, né, Paulo Azzil, hoje deputado, é o mais cotado para ser anunciado, pode ser anunciado logo mais, e Paulo Teixeira poderia ir ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. Você vê, Sheila, aqui é um quebra-cabeça, aliás, foi essa expressão que um parlamentar me usou ontem numa conversa, um quebra-cabeça aí para definir as posições e para principalmente formar uma sustentação no Congresso Nacional. É o famoso presidencialismo de coalizão, o governo está buscando essa base aliada para conseguir votos suficientes para aprovar mudanças constitucionais, PECs. Né? Então, esse é o trabalho nesse momento, que o presidente eleito Lula vai anunciar aí a nova equipe às 11 da manhã, logo mais aqui no CCBB. E claro, a gente vai acompanhar, trazendo todas as informações ao vivo. Orengo, obrigada pelas informações. Bom trabalho aí em Brasília. Bom trabalho, até mais.